Primeira reunião extraordinária 2026. 23 de julho de 2026. Boa noite a todos. De pé, vamos fazer a oração inicial. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ainda de pé, vamos fazer a execução do hino nacional. Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Santa Bárbara do Tuguri, declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tuguri. Expediente do dia. Determino nesta ordem: leitura e deliberação
da ata da reunião anterior, leitura e deliberação de vetos, leitura e deliberação de projetos de lei, leitura e deliberação de requerimentos. Ata da 5ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tugurio, do ano legislativo de 2026, realizada no dia 25 de junho de 2026, às 18 horas, em sua sede, situada à Praça José Batista Machado, número 14, Centro, Santa Bárbara do Tugurio, Minas Gerais, CEP 36.215.000. Após a oração inicial, o senhor presidente cumprimentou os edis e visitantes, constatou-se a presença dos vereadores Daniel Donato Silva, Ivanei Leandro Nepomuceno, Pedro Paulo Júlio, Claudinei Marques dos Reis, Carlos Afonso Neves, Francisco Xavier Landim, José Muniz de Oliveira e as vereadoras Maria das Graças Muniz Badaró e Juscelia Maria da Silva. Havendo o número regimental, o presidente declarou aberta a reunião. Ao iniciar os trabalhos, foi executado o hino nacional. Em seguida, o senhor presidente determinou a leitura da ata da 4ª reunião ordinária. A mesma foi aprovada por todos. Seguindo a pauta, foi feita a eleição para compor a mesa. Após a votação secreta, o presidente declarou empossado Pedro Paulo Júlio, o novo vice-presidente. Em seguida, o senhor presidente determinou a leitura do ofício número 287/2026, comunicação de exercício da chefia do Poder Executivo Municipal durante o gozo de férias regulamentares. Posteriormente, foi realizada a leitura do ofício número 320 de 2026, que comunica a ausência temporária do território nacional. Logo após, o presidente determinou a leitura e deliberação das emendas aditivas ao projeto de lei número 05 de 2026, de 1 a 4, onde todas foram aprovadas. Em seguida, foi determinada a leitura e deliberação das emendas modificativas do projeto de lei número 05 de 2026, de 1 a 13. Todas foram aprovadas. Em seguida, foi determinada a leitura e deliberação da emenda supressiva ao projeto de lei número 05 de 2026. A mesma foi aprovada por todos. Ato contínuo. O presidente determinou a leitura e deliberação do projeto de lei número 05 de 2026, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Santa Bárbara do Tugurio para exercício de 2027 e da outras providências. Em seguida, o vereador Claudinei cumprimentou os presentes e quem acompanhava via transmissão. As emendas lidas anteriormente são relacionadas ao projeto da Lei das Diretrizes para o ano de 2027, que define onde serão aplicados os recursos do município no próximo ano. O vereador destacou a importância da presença do público na reunião, especialmente dos profissionais da educação, e lembrou que, além dos projetos da educação, a Lei das Diretrizes Orçamentárias também está sendo votada. Explicou que as emendas apresentadas pelos vereadores é para melhorar o projeto e contribuir para um orçamento mais organizado. Declarou seu voto favorável ao projeto. Logo após, o vereador Pedro cumprimentou os presentes e os que acompanhavam pelas redes sociais. O vereador explicou que as emendas lidas anteriormente fazem parte do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para 2027. Disse que, ao olhar o projeto, ele e os vereadores Claudinei Marques, Juscelia e Daniel viram que alguns pontos precisavam ser melhorados. Por isso, apresentaram as emendas para deixar a lei mais clara e ajudar a Câmara a acompanhar melhor como o dinheiro público será usado. Explicou que todas as emendas foram conversadas entre os vereadores e que, após a votação, serão enviadas ao Executivo. Declarou seu voto favorável. Em seguida, o vereador Daniel cumprimentou o público presente, os que acompanhavam pelas redes sociais. O vereador disse que, ao analisar a LDO, destacou que as ações previstas precisam sair do papel e acontecer na prática. Viu que a saúde está entre as prioridades do município, mas que ainda existem problemas que precisam ser resolvidos. Citou a situação que alguns médicos são contratados para trabalhar 20 horas semanais. Em alguns casos, cumpre apenas 10. Além da demora para consultas ginecológicas, falou da importância de apoiar o comércio e os produtores do município, pois na festa da banana do ano anterior, os comerciantes locais foram prejudicados. Declarou seu voto favorável ao projeto.
O projeto foi aprovado por todos. Em seguida, o presidente determinou leitura e deliberação do projeto de lei 08 de 2026, institui o piso municipal do Magistério Público da Educação Básica do município de Santa Bárbara do Tuguru e dá outras providências. O vereador Claudinei destacou que os projetos votados são muitos esperados e respeitam um grande avanço. Lembrou que essa é uma luta antiga, acompanhada pela Câmara ao longo dos anos, com reuniões, cobranças e diálogo até chegar esse momento. Frisou a situação das serventes escolares, que tinham o salário base abaixo do salário mínimo, e que essa situação precisava ser corrigida, e que a aprovação do projeto representa o reconhecimento desse direito. Declarou seu voto favorável. Ato contínuo, a vereadora Juscelia cumprimentou os presentes, os que acompanhava pelas redes sociais. A vereadora disse que esse projeto representa um importante passo na valorização dos professores. Lembrou que, desde o primeiro mandato, ela e o vereador Claudinei sempre defendeu melhores condições para os servidores. Destacou que, ao analisar o projeto, para confirmar que, além do aumento nos valores, os direitos dos servidores seriam mantidos. Agora espera que a lei seja realmente cumprida, lembrando que outros benefícios aprovados anteriormente, como o vale de R$ 200, ainda não foram repassados aos funcionários. Finalizando, falou que fica muito feliz por fazer parte desse momento, pois são os profissionais da educação que cuidam das crianças e contribuem diariamente merecem esse reconhecimento e ajuda a formar os futuros cidadãos do município. A mesma aprovou o projeto. Em seguida, a vereadora Maria das Graças cumprimentou os presentes, os vereadores, as profissionais da educação e o público que acompanhava pelas redes sociais. Destacou que não poderia votar contra um projeto tão importante, lembrando que a valorização dos professores é uma luta de muitos anos. Ressaltou que os profissionais da educação trabalham com dedicação e que esse projeto representa reconhecimento e valorização na carreira. Relembrou que protocolou, no dia 3 de maio, uma proposta de reformulação do plano de carreira construída com a participação de vários profissionais da educação. Informou que a administração municipal respondeu que está realizando estudos técnicos, administrativos e financeiros sobre a estrutura das carreiras dos servidores, o que traz a expectativa de que o plano de carreira seja analisado. Afirmou esperar que esse seja mais um passo para fortalecer a educação no município e declarou seu voto favorável. Ato contínuo, o vereador Pedro fez um breve agradecimento ao servidor William pelo atendimento, destacando seu profissionalismo e a forma clara como apresentou o projeto. Em seguida, afirmou que o projeto garante um direito que já deveria estar sendo cumprido, lembrando que o município ainda não pagava o piso salarial dos professores da educação, diferente de cidades da região. Destacou que já havia cobrado do Executivo o cumprimento do piso e do plano de carreira. O vereador chamou a atenção para o estudo de impacto financeiro que acompanha o projeto, observando que ele não prevê como serão tratados os reajustes dos próximos anos. Votou a favor do projeto e ressaltou que essa aprovação é uma conquista importante, mas que será necessário acompanhar sua execução para garantir a continuidade da valorização dos profissionais. Em seguida, o vereador Daniel ressaltou que o projeto passa a produzir efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2026. A expectativa de que a lei seja publicada e cumprida conforme previsto. Colocou-se à disposição dos profissionais da educação para apoiar a defesa de seus direitos. Declarou seu voto favorável ao projeto. Seguindo, o vereador Francisco Xavier destacou que o piso salarial dos profissionais da educação é um direito garantido por lei e que o projeto representa o cumprimento dessa obrigação, além de um avanço para o município. Falou da necessidade de atualização do plano de cargos e carreira do magistério, afirmando que a valorização deve continuar por meio da revisão das progressões e dos demais direitos. Por fim, parabenizou os professores pelo trabalho desenvolvido na formação das crianças e dos jovens, colocou à disposição e declarou seu voto favorável ao projeto. Ato contínuo, o presidente Ivanei comentou sobre o projeto 08, que é uma luta de muitos anos e que acompanhou esse pedido desde outras legislaturas. Lembrou que, além dos professores,
serventes escolares, cantineiras e outros profissionais da educação também procuraram a Câmara em busca de apoio. Na época, era explicado que o projeto precisava ser enviado pelo Executivo para poder ser votado e ficou feliz com a aprovação do projeto e parabenizou a administração municipal por atender esse pedido. Destacou que essa é uma conquista importante, mas que ainda há muito a fazer como atualização do plano de carreira. Finalizou parabenizando todos os profissionais da educação pelo trabalho que fazem todos os dias e desejou que essa seja apenas mais uma conquista para a carreira dos professores do município. O projeto foi aprovado por todos. Seguindo a pauta, o senhor presidente terminou leitura e deliberação do projeto de lei 09 de 2026. Cria o cargo de professor de apoio educacional especializado no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara do Tugur e dá outras providências. Em seguida, o vereador Claudinei explicou que esse projeto foi muito discutido na reunião de comissão, por conta da criação de 40 cargos, sendo que os professores já fazem esse trabalho há um bom tempo, e tendo esse cargo, irá ajudar no atendimento às crianças com necessidades especiais, sendo executada por profissionais preparados para oferecer um bom atendimento às crianças. Relembrou que esse assunto já era discutido desde 2021, quando foi sugerido que a Escola do Bom Retiro fosse usada para atender essas crianças com profissionais de várias áreas. Destacou que muitas famílias ainda precisam sair do município para conseguir alguns atendimentos. Finalizando, o vereador declarou seu voto favorável ao projeto. A vereadora Maria das Graças destacou a importância desse projeto para o município, principalmente para a educação. Diz que quem trabalha nas escolas conhece de perto essa realidade e sabe da falta que esses profissionais fazem, pois atender crianças com necessidades especiais é um desafio para as famílias, para a escola e para os profissionais, e que esse projeto atende uma necessidade que já existe há muito tempo. Finalizou dizendo que espera que os cargos sejam ocupados por profissionais preparados, que trabalhem com responsabilidade, dedicação, respeito e carinho com crianças e suas famílias. Por isso, aprova o projeto. Ato contínuo, o vereador Pedro destacou a importância do projeto e disse que a criação desses cargos atende a uma necessidade antiga das escolas. Segundo ele, os professores precisam desse apoio para garantir o melhor atendimento às crianças com necessidades especiais. Chamou a atenção para o impacto financeiro do projeto, sendo importante que o Executivo apresente com mais clareza os valores previstos para os próximos anos e que os profissionais tenham seus direitos garantidos. Finalizando, afirmou que, apesar dessa preocupação, reconhece a importância da criação dos cargos para melhorar a educação e a inclusão no município. O mesmo aprovou o projeto. Em seguida, o vereador Daniel disse que esse projeto é importante e atende a uma necessidade do município. Ao analisar o projeto, ficaram algumas dúvidas. Uma delas é saber se o município está apenas regularizando cargos que já existem ou criando novos cargos. Outra preocupação é com as contratações temporárias, até a realização do concurso. Segundo o vereador, é importante que o município explique como essas contratações serão feitas. Finalizando, disse que a Câmara não tem apenas o papel de aprovar o projeto, mas também de acompanhar e cobrar. O mesmo aprovou o projeto. O presidente Ivanei fez um breve comentário sobre o projeto, pois é muito importante porque regulariza o cargo de professor de apoio no município. Espera que, com a aprovação, os professores tenham seus direitos garantidos e sejam valorizados pelo trabalho que fazem. Deixou seu agradecimento e reconhecimento a todos os professores de apoio que desempenham um trabalho tão importante, pois não é uma função fácil. Exige dedicação, paciência, carinho e muito compromisso com as crianças, especialmente com aquelas que precisam de um acompanhamento especializado. O projeto foi aprovado. Em seguida, foi determinada a leitura e deliberação do projeto de lei 010 de 2026, dispõe sobre a atualização do vencimento básico do cargo de serventes escolares do município de Santa Bárbara do Tugur e dá outras providências. O vereador Claudinei destacou que é importante votar em um projeto que garante pelo menos o salário mínimo para esses profissionais.
algo que já deveria ter acontecido há muito tempo. Segundo os relatos recebidos, servidores contratados estão sendo orientados a procurar a administração ou enviar mensagens para demonstrar interesse em continuar trabalhando, quando chega o período de renovação dos contratos. Na opinião do mesmo, isso não deveria ser necessário. Quem já está trabalhando e cumprindo sua função demonstra que tem interesse em permanecer. Se houver alguma situação que precise de melhoria, ela deve ser corrigida individual, sem que todos os profissionais passem pela mesma situação. O vereador finalizou que levou esse assunto à tribuna porque foi procurado por vários profissionais da educação, que têm receio de falar publicamente por medo de não terem seus contratos renovados. Ele espera que essa situação seja revista e que esses trabalhadores sejam tratados com mais respeito e valorização. Declarou seu voto favorável ao projeto de lei 010. Em seguida, a vereadora Maria disse que esse projeto é de grande importância para a educação. Sabemos que sem o trabalho das serventes escolares e das cantineiras, o funcionamento da escola fica incapacitado. São esses profissionais que cuidam da limpeza, da organização e da alimentação das crianças, desempenhando um papel essencial no dia a dia da escola. A mesma finaliza dizendo que a atualização salarial representa um reconhecimento pelo trabalho realizado com dedicação, responsabilidade e compromisso. Declarou seu voto favorável. Ato contínuo, o vereador Pedro disse que esse projeto chamou sua atenção e trouxe alguns questionamentos, pois com o aumento do salário base, o desconto aumenta e o valor final recebido é diferente do apresentado no projeto. O vereador chamou a atenção para a previsão do impacto orçamentário nos próximos anos, ressaltando a importância de esclarecer como serão mantidos os valores e os reajustes futuros. O vereador afirmou que o projeto representa um avanço para os servidores. Declarou seu voto favorável ao projeto. Em seguida, o vereador Daniel destacou que o projeto atualiza o salário para R$ 1.700, mas lembrou que esse valor pode ficar defasado com os próximos reajustes do salário mínimo. Destacou para que o Executivo mantenha os vencimentos sempre atualizados. Reforçou que está à disposição para a população e aprovou o projeto. O presidente Ivanei disse que esse projeto representa uma grande conquista, pois são servidores que trabalham todos os dias com dedicação e desempenham um papel fundamental no funcionamento das escolas. Em seguida, o presidente Ivanei determinou a leitura e deliberação do projeto de lei 011, altera dispositivo da Lei Orçamentária número 781 de 2025. O vereador Pedro solicitou vista do projeto, informando que ainda não encontrou uma justificativa clara para o aumento do limite de suplementação de 15% para 30%. Afirmou que deseja receber mais esclarecimentos do Executivo antes da votação, para entender a necessidade da alteração e a forma como os recursos poderão ser utilizados. Ao final, solicitou que a matéria retorne à pauta da próxima reunião, após os devidos esclarecimentos. Em seguida, o presidente terminou a leitura e deliberação do projeto número 12 de 2026, de autoria do vereador Claudinei Marques dos Reis. O vereador Claudinei explicou que o projeto é de sua autoria, e surgiu essa ideia durante o trabalho de instalação de lixeiras em praças do município, por meio de emenda impositiva. Durante esse levantamento, foi identificado que 2 praças ainda não possuíam denominação oficial. Ele destacou que a praça em frente ao antigo mercado do Joel receberá o nome de Joel Campos Ribeiro, em reconhecimento à sua contribuição para o município como empresário e gerador de empregos. Declarou seu voto favorável ao projeto. Em seguida, o vereador Pedro parabenizou o vereador Claudinei pela iniciativa e destacou que conheceu o senhor Joel desde a sua infância, afirmando que Joel foi uma pessoa importante para o município e achou a homenagem merecida. Declarou seu voto favorável ao projeto. O vereador Daniel parabenizou o vereador Claudinei pela iniciativa do projeto. Destacou que trabalhou por muitos anos com o senhor Joel e agradeceu pela oportunidade que recebeu.
ressaltando o carinho e o respeito que tem por toda a família, disse que essa homenagem é mais do que merecida pelo legado deixado por Joel ao município e declarou seu voto favorável. O presidente Ivanei parabenizou o vereador Claudinei pela iniciativa e destacou que o projeto apenas oficializa o nome pelo qual a praça já é conhecida pela população. Em seguida, o vereador Claudinei apresentou uma indicação pedindo a revitalização da praça, que é usada diariamente por estudantes das redes municipal e estadual, como ponto de embarque e desembarque. Em seguida, foi determinada a leitura e deliberação do projeto de lei 013 de 2026, de autoria do vereador Claudinei Marques dos Reis. O vereador Claudinei explicou que o projeto é de sua autoria e propõe dar o nome de João Batista Augusto, à praça localizada próximo ao André Beijada e à Igreja do Evangelho Total. Destacou que Joãozinho foi servidor público e teve grande atuação na Igreja Católica, deixando um importante legado para o município. Relatou que tem muito orgulho de poder apresentar esse projeto e prestar essa singela homenagem a uma pessoa que fez tanto pela cidade. Finalizando, pediu o apoio dos demais vereadores e declarou seu voto favorável ao projeto. Em seguida, o vereador Pedro parabenizou o vereador Claudinei pela homenagem e destacou que também teve uma convivência próxima com Joãozinho. Finalizando, declarou seu voto favorável ao projeto e ressaltou que a dedicação de Joãozinho à Igreja Católica e aos trabalhos sociais, onde deixou um grande exemplo de fé. Ato contínuo, o vereador Daniel parabenizou o vereador Claudinei pela iniciativa dos projetos e destacou que tanto quanto Joel quanto Joãozinho deixaram um importante legado para o município. O presidente Ivanei parabenizou o vereador pelos projetos apresentados, diz que são propostas importantes que atendem às necessidades do município e às demandas da população. Em seguida, foi determinada a leitura da indicação 01 de 2026 do vereador Claudinei Marques dos Reis. Ato contínuo, foi realizada a leitura da indicação 05 de 2026 do vereador Daniel Donato Silva. O vereador apresentou a justificativa da indicação, destacando a importância de ampliar o atendimento especializado para as crianças do município. Ressaltou a necessidade de profissionais como psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo na rede municipal, podendo melhorar o desenvolvimento das crianças e apoiar as famílias. O vereador destacou que a demanda atual é grande e que muitas famílias precisam buscar atendimento em outros municípios. Ao final, pediu que o Executivo avalie a possibilidade de ampliar esse serviço. Neste momento, o presidente convidou o Tiago para fazer uma breve explicação para a população do relatório anual de ações da Emater do ano de 2025. Neste momento, o presidente concedeu a palavra aos vereadores que queiram fazer o uso da mesma. Em seguida, a vereadora Juscelia questiona os afastamentos do prefeito e pede que a Câmara acompanhe com mais atenção o cumprimento da lei orgânica. Ela destaca que não é contra o direito às férias ou às viagens oficiais, mas entende que, em alguns casos, os afastamentos precisam passar pela aprovação da Câmara e não apenas ser comunicados. A vereadora também cobra mais transparência sobre as viagens realizadas, perguntando quais resultados e benefícios elas trouxeram para o município. Por fim, reforça que a Câmara tem o dever de fiscalizar os atos do Poder Executivo e acompanhar os afastamentos do prefeito, garantindo que tudo seja feito de acordo com a legislação e pensando no interesse da população. O vereador Pedro destaca a aprovação dos projetos de lei 09 e 010, considerados importantes para a educação do município. O projeto 09 cria o cargo do professor de apoio educacional especializado, enquanto o projeto 010 atualiza o vencimento básico dos servidores escolares. Segundo eles, esses projetos eram necessários e, mesmo chegando com atraso, representam um avanço. Relata que tem recebido informações de servidores que os profissionais estariam sendo orientados a entrar em contato com a prefeita em exercício para manifestar interesse em retornar aos cargos, para que seus nomes fossem encaminhados ao prefeito para uma possível recontratação.
O vereador considera essa situação preocupante e afirma que os servidores não devem passar por esse tipo de situação para continuar trabalhando. Por fim, pede que os profissionais sejam tratados com respeito e que as contratações aconteçam de forma justa e transparente. O vereador Daniel reforça a necessidade de que a Câmara faça cumprir o regimento interno e cobre mais transparência por parte do Executivo. O vereador questionou 2 publicações feitas pelo prefeito nas redes sociais, nas quais foram divulgados, em datas diferentes, os mesmos investimentos para o município, como ambulância, um veículo de passeio e equipamento para as escolas. Ele afirma que solicitou esclarecimentos, porque, apesar das divulgações, a população não tem informação sobre a efetiva realização dessas ações. Por fim, o vereador destaca que espera receber respostas aos requerimentos apresentados e reforça a importância de uma gestão mais transparente, para que a população tenha conhecimento das ações e dos resultados alcançados pelo município. A vereadora Juscelia completa a fala do vereador Daniel e destaca que a lei orgânica deixa claro quais são as regras para os afastamentos do prefeito em viagens dentro e fora do país. Segundo ela, não basta apenas enviar um ofício comunicando a saída, pois existem regras que precisam ser seguidas e analisadas pela Câmara. A vereadora lembra que já havia feito questionamentos sobre documentos enviados pelo Executivo e afirma que a Câmara precisa ficar atenta para que a lei seja cumprida. Terminados os trabalhos e não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a reunião e, para fim de registro, lavrou-se a presente ata, que, após lida, se aprovada, será devidamente assinada. Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tugurio, 25 de junho de 2026. A ata está em votação. Aprovo. 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 A ata foi aprovada. Ordem do dia. Leitura e deliberação do veto integral à emenda aditiva 01/2026 ao projeto de lei 05/2026. Gabinete do Prefeito. Ofício 339 de 2026. Assunto: informa e encaminha mensagem de veto integral à emenda aditiva número 01 de 2026 ao projeto de lei número 05 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente Ivanei Leandro Nepomuceno, com as costumeiras saudações cordiais e respeitosas de estilo, venho informar e encaminhar, na forma do artigo 90, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, a Vossa Excelência, que decidi vetar integralmente a emenda aditiva número 01 de 2026, aprovada por essa egrégia Câmara Municipal ao projeto de lei número 05 de 2026, que estabelece as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do município para o exercício financeiro de 2027, pelas razões de ordem constitucional, legal e de interesse público a seguir expostas. Primeiro, relatório. A emenda aditiva número 01 de 2026 promove alteração no artigo 6º do projeto de lei número 05 de 2026, acrescentando os parágrafos 1º ao 5º, impondo novos procedimentos administrativos relacionados às operações intraorçamentárias, dentre eles, exigência de justificativa formal para cada operação, criação de requisitos administrativos específicos, obrigação de publicação periódica de relatórios, remessa obrigatória desses relatórios ao Poder Legislativo, instituição de novas hipóteses de vedação à utilização das operações intraorçamentárias. O projeto de lei originalmente encaminhado pelo Executivo já disciplina a matéria, estabelecendo que as operações intraorçamentárias observarão a Lei Federal nº 4.320, de 1964, e a Portaria Interministerial STN/SOF, número 163, de 2001. Todavia, a emenda aprovada ultrapassa os limites constitucionais de poder de emenda parlamentar, razão pela qual não pode ser sancionada. Segundo, do reconhecimento da finalidade da emenda. Antes de adentrar aos fundamentos jurídicos do veto, o Poder Executivo registra seu absoluto respeito à iniciativa parlamentar.
A preocupação manifestada pelos nobres vereadores com o fortalecimento da transparência, da publicidade e do controle das contas públicas é legítima e encontra integral respaldo na Constituição da República. O presente veto, portanto, não representa oposição aos princípios da transparência administrativa, mas decorre exclusivamente da necessidade de preservar a constitucionalidade do processo legislativo e a repartição de competências entre os poderes. Terceiro, da inconstitucionalidade por violação à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Embora seja legítima a apresentação de emendas parlamentares ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, essa prerrogativa não possui caráter absoluto. A própria lei orgânica do município dispõe que as emendas aos projetos orçamentários devem observar os limites constitucionais e a compatibilidade com o plano plurianual, submetendo-se ao processo legislativo próprio. Por sua vez, o regimento interno da Câmara admite a apresentação de emendas, mas exige pertinência direta com a matéria tratada pela proposição principal. No presente caso, entretanto, a emenda aditiva número 01 deixa de estabelecer mera diretriz orçamentária para criar verdadeiras normas permanentes de organização administrativa, impondo novos deveres aos órgãos da administração municipal. Os parágrafos 1º ao 5º, acrescidos ao artigo 6º, disciplinam forma de instrução de processos administrativos, obrigações de produção documental, procedimentos internos de controle, rotinas administrativas, deveres periódicos de prestação de informações. Tais matérias inserem-se na organização e funcionamento da administração pública municipal, cuja iniciativa legislativa é representada pelo chefe do Poder Executivo. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Legislativo não pode, mediante emenda parlamentar, criar obrigações administrativas, impor novas atribuições a órgãos do Executivo ou disciplinar sua forma de funcionamento, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, destacam-se, entre outros, os julgamentos proferidos nas ADIs 3.254, 2.857, 5.127 e 5.759, nos quais o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a criação de deveres administrativos para o Executivo, por iniciativa parlamentar, configura vício formal de iniciativa e afronta aos artigos 2º e 61 da Constituição da República. Quarto, da extrapolação do conteúdo constitucional da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Constituição Federal delimitou expressamente o conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A LDO destina-se ao estabelecimento de metas e prioridades da administração pública, orientação da elaboração da Lei Orçamentária Anual, política fiscal e demais matérias previstas no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal. A emenda aditiva número 01, entretanto, cria disciplina administrativa permanente relativa à execução orçamentária, matéria estranha ao conteúdo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não se trata de simples aperfeiçoamento do planejamento fiscal. Trata-se da criação de procedimentos administrativos obrigatórios, destinados à rotina interna da administração municipal. Essa ampliação indevida do objeto da LDO compromete sua natureza jurídica e viola o modelo constitucional do sistema orçamentário. Quinto, da existência de legislação federal específica. O próprio projeto de lei estabelece que as operações intra-orçamentárias observarão a Lei Federal nº 4.320, de 1964, e a Portaria Interministerial STN/SOF número 163, de 2001, que disciplina nacionalmente a matéria. Além disso, os princípios da publicidade, transparência, controle fiscal e prestação de contas já são amplamente disciplinadas por Constituição da República, Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 131, de 2009, Lei Federal nº 12.527, de 2011, Lei de Acesso à Informação, normas expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional e normas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Assim, a criação de novo regime administrativo por emenda parlamentar revela-se juridicamente desnecessária e incompatível com a distribuição constitucional de competências. Sexto, da contrariedade ao interesse público.
Além do vício de constitucionalidade, a emenda aditiva número 01 impõe novos procedimentos burocráticos permanentes à administração municipal, sem qualquer estudo de impacto administrativo, operacional ou financeiro. A multiplicação de exigências procedimentais na execução orçamentária tende a comprometer a eficiência administrativa, contrariando o princípio constitucional da eficiência, previsto no artigo 37 da Constituição Federal. O fortalecimento da transparência deve ocorrer mediante aperfeiçoamento dos mecanismos já previstos na legislação vigente, e não pela criação de novas obrigações administrativas incompatíveis com a estrutura normativa da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sétimo, da impossibilidade de veto parcial. Embora alguns dispositivos da emenda revelem-se preocupação legítima com a transparência administrativa, verifica-se que todos os parágrafos 1º ao 5º constituem um conjunto normativo único, sistemático e interdependente. O veto parcial retiraria a coerência interna da disciplina criada pela própria emenda. Assim, o vício de inconstitucionalidade alcança toda a emenda aditiva número 01 de 2026, impondo seu veto integral. Oitavo, conclusão. Diante do exposto, por violação ao princípio da separação dos poderes, por invasão da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, por extrapolação do conteúdo constitucional da Lei de Diretrizes Orçamentárias, por incompatibilidade com o regime jurídico orçamentário e por contrariedade ao interesse público, veto integralmente a emenda aditiva número 01 de 2026, submetendo as presentes razões à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, na convicção de que serão acolhidas pelos nobres vereadores, em respeito à Constituição da República, à Lei Orgânica Municipal e aos princípios que regem a administração pública, renovando votos de estima, consideração e apreço. Respeitosamente, José Antônio Alves Donato, Prefeito Municipal. Nesse momento, a gente vai fazer a votação aí do veto. Então, vamos fazer a conferência. Primeiro voto contra o veto, segundo contra o veto, terceiro contra o veto, quarto voto contra o veto, quinto voto contra o veto, sexto voto contra o veto, contra o veto, contra o veto, contra o veto. Então, os votos foram contra o veto do prefeito. Então, vamos seguindo aqui 5.2. Leitura e deliberação do veto integral, a emenda aditiva 02/2026 ao projeto de lei 05/2026. Gabinete do Prefeito. Ofício número 340 de 2026. Assunto: informa e encaminha mensagem de veto integral à emenda aditiva número 02 de 2026 ao projeto de lei 05 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente Ivanei Leandro Nepomuceno, com as costumeiras saudações cordiais e respeitosas de estilo, venho informar e encaminhar, na forma do artigo 90, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, a Vossa Excelência, que decidi vetar integralmente a emenda aditiva número 02 de 2026, aprovada por essa egrégia Câmara Municipal ao projeto de lei número 05 de 2026, que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do Município para o exercício financeiro de 2027, pelas razões de inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público que passo a expor. Primeiro, relatório.
A emenda aditiva número 02 de 2026 promove alteração no artigo 7º do projeto de lei número 05 de 2026, acrescentando os parágrafos 2º e 3º, estabelecendo que: primeiro, o envio eletrônico desacompanhado da documentação considerada obrigatória será tido como não realizada para todos os fins. Segundo, a ausência de comprovação do recebimento eletrônico impedirá o início da contagem dos prazos legais relacionados à tramitação da matéria. O projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo limita-se a prever que os projetos de lei orçamentária anual e de créditos adicionais poderão ser encaminhados eletronicamente ao endereço oficial da Câmara Municipal, como mecanismo de modernização administrativa e racionalização dos procedimentos. A emenda aprovada, entretanto, altera substancialmente o alcance do dispositivo, criando regras próprias sobre protocolo eletrônico, validade do envio, recebimento de documentos e contagem de prazos legislativos. Segundo, do reconhecimento da finalidade da emenda. O Poder Executivo reconhece que a preocupação dos nobres vereadores com a segurança jurídica das comunicações eletrônicas e com a adequada formalização da tramitação legislativa é legítima e merece consideração. Todavia, a finalidade da proposição não afasta a necessidade de observância da Constituição da República, da Lei Orgânica Municipal e do devido processo legislativo. A juridicidade da matéria deve prevalecer sobre sua conveniência. Terceiro, da ausência de pertinência temática com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Constituição Federal atribui à Lei de Diretrizes Orçamentárias finalidade específica, consistente em estabelecer metas, prioridades e diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, além das demais matérias previstas no artigo 165 do parágrafo 2º da Constituição da República. A emenda aditiva número 02 não trata de planejamento orçamentário, política fiscal, programação financeira ou execução das despesas públicas. Ao contrário, disciplina validade jurídica do protocolo eletrônico, requisitos formais para envio de documentos, confirmação de recebimento eletrônico e início da contagem de prazos legislativos. Trata-se, portanto, de matéria completamente distinta do objeto constitucional da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A utilização da LDO para disciplinar procedimento legislativo caracteriza evidente desvio material da finalidade da norma. Quarto, da violação ao processo legislativo e ao regimento interno. O próprio regimento interno da Câmara Municipal estabelece que somente serão admitidas emendas que possuam relação direta e imediata com a matéria tratada na proposição principal, vedando expressamente emendas impertinentes. No presente caso, a disciplina sobre protocolo eletrônico e contagem de prazo constitui matéria própria do processo legislativo e do funcionamento interno da Câmara Municipal. Tais regras, quando necessárias, devem ser disciplinadas por meio da alteração do regimento interno, por resolução da Câmara Municipal ou por atos administrativos próprios. Não pode ser inserida em lei de diretrizes orçamentárias. Assim, verifica-se manifesta ausência de pertinência temática entre a emenda aprovada e o objeto do projeto de lei número 05 de 2026. Quinto, da violação ao princípio da separação dos poderes. Os dispositivos acrescidos pela emenda aditiva número 02 disciplinam diretamente procedimentos relativos à tramitação legislativa, estabelecendo quando determinado projeto será considerado validamente recebido e quando terão início os prazos legais. Tais matérias pertencem à esfera de autonomia administrativa e normativa do Poder Legislativo, da mesma forma que não compete ao Poder Legislativo disciplinar o funcionamento interno da administração do Executivo por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, também não se mostra juridicamente adequado utilizar lei de iniciativa do Executivo para modificar regras permanentes relativas ao procedimento legislativo da Câmara Municipal. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal afirma que cada poder possui autonomia para disciplinar sua organização interna, sendo vedadas interferências normativas que desrespeitem a separação constitucional dos poderes, conforme reiteradamente decidido em ações diretas de inconstitucionalidade, envolvendo iniciativa legislativa e autonomia institucional dos poderes. Sexto, da contrariedade ao interesse público. A manutenção da emenda aditiva número 02 poderá gerar insegurança jurídica ao procedimento legislativo municipal. A disciplina sobre o protocolo eletrônico, comprovação de recebimento e início da contagem de prazos envolve matéria dinâmica, sujeita à evolução tecnológica, aos sistemas eletrônicos utilizados e às normas internas de funcionamento da Câmara Municipal.
A inserção dessas regras em uma lei de diretrizes orçamentárias, cuja vigência possui finalidade específica voltada ao exercício financeiro correspondente, compromete a estabilidade normativa do próprio processo legislativo. Além disso, eventual alteração futura dessas regras dependeria de nova modificação legislativa em matéria orçamentária, solução incompatível com a técnica legislativa e com a boa organização do ordenamento jurídico municipal. 7º, da impossibilidade de aproveitamento parcial. Os parágrafos 2º e 3º, introduzidos pela emenda, possuem conteúdo complementar e interdependente, disciplinando conjuntamente os efeitos jurídicos do envio eletrônico e da confirmação do recebimento. O eventual veto parcial comprometeria a coerência normativa do texto aprovado. Assim, o vício material alcança a integralidade da emenda aditiva número 02 de 2026. 8º, conclusão. Diante do exposto, por ausência de pertinência temática com o objeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, por afronta ao devido processo legislativo, por incompatibilidade com o regimento interno da Câmara Municipal, por violação aos princípios constitucionais da separação dos poderes e da segurança jurídica, bem como por contrariedade ao interesse público, veto integralmente a emenda aditiva número 02 de 2026, submetendo as presentes razões à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, renovando votos de estima, consideração e apreço. Respeitosamente, José Antônio Alves Donato, Prefeito Municipal. Votação do veto 02 de 2026. Fazer a conferência aqui. Primeiro voto contra o veto. Segundo contrário, o veto. Terceiro voto contrário. Quarto voto contrário. Quinto voto também contrário. Contrário. Também contrário. Oitavo voto contrário. Então, todos os 9 votos contrários ao veto. Seguindo, 5.3. Leitura e deliberação de veto integral à emenda aditiva 03 de 2026 ao projeto 05 de 2026. Gabinete do Prefeito. Ofício número 341 de 2026. Assunto: informa e encaminha mensagem de veto integral à emenda aditiva número 03 de 2026, do projeto de lei número 05 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente Ivanei Leandro Nepomuceno, com as costumeiras saudações cordiais e respeitosas de estilo, venho informar e encaminhar, na forma do artigo 90, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, a Vossa Excelência, que decidi vetar integralmente a emenda aditiva número 03 de 2026, aprovada por essa egrégia Câmara Municipal, ao projeto de lei número 05 de 2026, que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do município para o exercício financeiro de 2027, pelas razões de inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público a seguir expostas. Primeiro, relatório. A emenda aditiva número 03 de 2026 promove profunda alteração no projeto de lei número 05 de 2026, acrescentando nova seção destinada a disciplinar as chamadas emendas parlamentares impositivas, criando mais de uma dezena de novos dispositivos destinados a regulamentar a execução obrigatória das emendas individuais, hipóteses de impedimento técnico, prazos para manifestação do Poder Executivo, procedimentos de saneamento e remanejamento das programações, fiscalização parlamentar, atribuições do controle interno, regras de transparência, identificação contábil específica, rastreabilidade dos recursos públicos, obrigações de publicidade ativa, elaboração de relatórios específicos, identificação obrigatória em processos administrativos e licitatórios e mecanismos próprios de controle administrativo.
Embora a matéria trate de tema relacionado ao orçamento, verifica-se que a emenda cria verdadeiro regime jurídico permanente para a execução das emendas parlamentares, extrapolando significativamente o objeto constitucional da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo, do reconhecimento da finalidade da proposição. O Poder Executivo reconhece que a emenda aditiva número 03 foi apresentada com o propósito de conferir maior transparência, rastreabilidade e efetividade das execuções das emendas parlamentares individuais. Tais objetivos, considerados isoladamente, são compatíveis com o princípio da publicidade, moralidade administrativa, transparência fiscal e controle da gestão pública. Todavia, o controle de constitucionalidade incide sobre o conteúdo normativo produzido, e não sobre a intenção do legislador. Assim, ainda que louvável sua finalidade, a disciplina jurídica instituída revela vícios materiais insanáveis que impedem sua sanção. Terceiro, da extrapolação do conteúdo constitucional da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Constituição da República, em seu artigo 165, parágrafo 2º, atribui à Lei de Diretrizes Orçamentárias finalidade específica e delimitada. A LDO destina-se ao estabelecimento das metas e prioridades da administração pública, orientando da elaboração da lei orçamentária anual, alterações na administração tributária, política de aplicação das agências financeiras oficiais, de fomento e demais matérias expressamente previstas na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal. A emenda aditiva número 03 ultrapassa completamente esses limites. Em vez de estabelecer diretrizes orçamentárias, institui verdadeiro estatuto jurídico das emendas parlamentares impositivas, disciplinando procedimentos administrativos permanentes, rotinas de execução, mecanismos de fiscalização, deveres funcionais dos órgãos municipais e normas de transparência administrativa. Não se trata, portanto, de matéria própria da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas de disciplina autônoma que demandaria legislação específica. Quarto, da violação à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Diversos dispositivos da emenda criam novas atribuições para órgãos integralmente da administração municipal. São instituídas obrigações específicas ao Poder Executivo, relacionadas à forma de execução orçamentária, produção de relatórios, disponibilização permanente de informações, criação de mecanismos administrativos de rastreabilidade, identificação contábil obrigatória, comunicação formal aos parlamentares, elaboração de cronogramas, manutenção de sistemas de controle e adoção de providências administrativas determinadas pela própria emenda. Essas matérias inserem-se na organização e funcionamento da administração pública. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal afirma que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo propor normas que disponham sobre organização administrativa, atribuições dos órgãos públicos e funcionamento da administração. A criação dessas novas obrigações por iniciativa parlamentar caracteriza vício formal de iniciativa e afronta ao princípio da separação dos poderes, entendimento reiteradamente firmado pelo STF, em ações diretas de inconstitucionalidade envolvendo interferência legislativa na organização administrativa do Poder Executivo. Quinto, da criação de atribuições ao controle interno. Especial atenção merece o dispositivo que determina ao controle interno municipal a elaboração anual de relatório específico acerca da execução das emendas parlamentares impositivas, estabelecendo conteúdo mínimo obrigatório, prazo de elaboração e forma de encaminhamento à Câmara Municipal. A organização, estrutura, competências e atribuições do sistema de controle interno integram a organização administrativa do município. Não compete ao Poder Legislativo ampliar ou redefinir atribuições administrativas de órgão integrante do Poder Executivo, mediante emenda parlamentar inserida na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tal disposição representa inequívoca ingerência sobre atividades administrativas reservadas ao Executivo. Sexto, da criação de obrigações administrativas permanentes. A emenda determina que procedimentos licitatórios, contratos administrativos, convênios, termos de colaboração, termos de fomento, atas de registro de preços e diversos atos administrativos passem obrigatoriamente a conter identificação específica das emendas parlamentares correspondentes.
Determina ainda a criação de mecanismos próprios de rastreabilidade, disponibilização permanente de informação em portal de transparência e manutenção de estrutura específica de acompanhamento de execução orçamentária. Todas essas obrigações possuem natureza administrativa permanente. Não constituem diretrizes orçamentárias, constituem verdadeira reorganização da gestão administrativa municipal. Sétimo, da existência de legislação federal específica. Grande parte dos temas disciplinados pela emenda já se encontra regulamentado por normas federais. A transparência pública é disciplinada pela Constituição da República, pela Lei Complementar nº 101 de 2000, pela Lei Complementar nº 131 de 2009, pela Lei nº 12.527 de 2011, pela Lei nº 14.133 de 2021, pelas normas expedidas pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelas orientações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A rastreabilidade dos recursos públicos, os procedimentos contábeis, a identificação das despesas, a publicidade dos atos administrativos e os mecanismos de controle interno já possuem disciplina própria. A edição de novo regime jurídico municipal sobre essas matérias, mediante emenda parlamentar inserida na LDO, revela-se incompatível com a técnica legislativa e com o sistema normativo vigente. Oitavo, dá afronta ao princípio da separação dos poderes. A Constituição Federal estabelece interdependência e harmonia entre os poderes. A emenda aditiva número 03 amplia significativamente o espaço de intervenção legislativa sobre atividades típicas de gestão administrativa do Executivo. Embora a Câmara Municipal detenha competência constitucional para fiscalizar os atos da administração, tal competência não autoriza a criação, por meio de emenda parlamentar à LDO, de novos procedimentos administrativos, novas atribuições funcionais, novos deveres permanentes e novos mecanismos executivos de gestão orçamentária. A fiscalização parlamentar deve observar os instrumentos previstos na Constituição, na Lei Orgânica e no Regimento Interno, não podendo substituir a direção administrativa do Poder Executivo. Nono, da contrariedade ao interesse público. Além dos vícios de inconstitucionalidade apontados, a emenda impõe significativa ampliação da burocracia administrativa municipal. A implementação integral dos procedimentos nela previstos demandaria reorganização administrativa, adaptação de sistemas eletrônicos, criação de novas rotinas administrativas, revisão de procedimentos contábeis, adequação de fluxos internos e aumento permanente dos encargos administrativos da estrutura municipal. Nenhuma dessas medidas foi precedida de estudo de impacto administrativo, operacional ou financeiro. A eficiência administrativa, princípio constitucional expresso, recomenda que alterações estruturais dessa natureza sejam objeto de legislação específica, precedida de adequada análise técnica. Décimo, da impossibilidade de veto parcial. Os dispositivos acrescidos pela emenda número 03 constituem sistema normativo único e interdependente. Cada artigo complementa o anterior, formando disciplina completa sobre emendas parlamentares impositivas. O veto apenas de dispositivos isolados comprometeria a coerência e funcionalidade de textos remanescentes. Assim, o vício identificado alcança toda a emenda. 11º. Conclusão. Diante do exposto, por afronta aos artigos 2º, 37 e 165 da Constituição da República, por violação ao princípio da separação dos poderes, por invasão da iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para a organização administrativa, por extrapolação do conteúdo constitucional da Lei de Diretrizes Orçamentárias, por incompatibilidade com a legislação federal de regência e por manifesta contrariedade ao interesse público, veto integralmente a emenda aditiva número 03 de 2026, submetendo as presentes razões à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, na convicção de que prevalecerá a observância dos princípios constitucionais que regem o processo legislativo e a administração pública, renovando votos de estima, consideração e apreço, respeitosamente, José Antônio Alves Donato, Prefeito Municipal. Votação do veto integral 03/2026.
Fazendo a conferência aqui. Primeiro voto contrário. Segundo contrário. Terceiro também contra o veto. Quarto voto contra o veto. Quinto voto contra o veto. Sexto voto contrário. Sétimo voto contrário. Oitavo voto contrário. Então, todos os votos contrários ao veto. Seguindo. Leitura e deliberação do veto integral à emenda modificativa 02 de 2026 ao projeto de lei número 05 de 2026. Gabinete do Prefeito. Ofício 343 de 2026. Assunto: informa e encaminha mensagem de veto integral à emenda modificativa número 02 de 2026 ao projeto de lei número 05 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente Ivanei Leandro Nepomuceno, com as costumeiras saudações cordiais e respeitosas de estilo, venho informar na forma do artigo 90, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, a Vossa Excelência, que decidi vetar integralmente a emenda modificativa número 02 de 2026 ao projeto de lei número 05 de 2026. A emenda altera o artigo 6º do projeto de lei, substituindo a disciplina técnica originalmente encaminhada pelo Poder Executivo sobre operações intra-orçamentárias por nova redação aprovada pelo Poder Legislativo. O texto original previa a execução por empenho, liquidação e pagamento, nos termos da Lei nº 4.320, de 1964, com utilização da modalidade de aplicação 91, conforme a Portaria Interministerial STN/SOF, número 163, de 2001. A redação aprovada pela Câmara elimina esta referência técnica e passa a disciplinar a execução das operações mediante prévio empenho, regular liquidação e efetivo pagamento. Com fundamento na Lei nº 4.320, de 1964, na Lei Complementar nº 101, de 2000 e demais normas aplicáveis. Embora aparente constituir mera alteração redacional, a emenda modifica critério técnico de execução orçamentária definida pelo Poder, interferindo na gestão administrativa, financeira e contábil do município. A Lei Orgânica Municipal estabelece que compete privativamente ao prefeito a iniciativa das leis sobre plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, bem como a organização administrativa do município. Além disso, compete privativamente ao prefeito exercer a direção superior do Poder Executivo, dispor sobre a estrutura, organização e funcionamento da administração municipal, iniciar o processo legislativo nos casos previstos e remeter à Câmara o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. A alteração aprovada invade matéria de iniciativa reservada, pois substitui a opção técnica do Executivo por disciplina própria do Legislativo sobre execução intra-orçamentária, contrariando o princípio da separação e independência dos poderes. Ressalto que o veto não se opõe aos princípios da transparência, publicidade, controle e responsabilidade fiscal, já assegurados pela Constituição, pela Lei nº 4.320, de 1964, pela Lei Complementar nº 101, de 2000 e pelas normas dos órgãos de controle. O fundamento do veto é exclusivamente jurídico. Não pode o Poder Legislativo, por emenda parlamentar a projeto de iniciativa privativa do Executivo, modificar disciplina técnica de execução orçamentária e administrativa, ainda que sob o argumento de aperfeiçoamento de transparência. Diante do exposto, por vício formal de iniciativa, afronta a separação dos poderes, violação à competência privativa do chefe do Poder Executivo e contrariedade ao interesse público, veto integralmente a emenda modificativa número 02 de 2026 ao projeto de lei número 05 de 2026. Submeto às presentes razões a elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, renovando votos de estima, consideração e apreço. Respeitosamente, José Antônio Alves Donato, Prefeito Municipal. Votação do veto integral 02 de 2026 ao projeto 05 de 2026.
Primeiro voto contrário. Segundo também contrário ao veto. Terceiro voto contrário. Contrário ao veto. Contrário ao veto. Contra o veto. Contrário ao veto. Contrário. Contrário ao veto. Então, todos os votos contrários ao veto. Seguindo, 5.5, leitura e deliberação do veto integral, emenda modificativa 03/2026, ao projeto 05/2026. Gabinete do Prefeito. Ofício número 348 de 2026. Assunto: informa e encaminha mensagem de veto integral à emenda modificativa número 03 de 2026 ao projeto de lei número 05 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente Ivanei Leandro Nepomuceno, com as costumeiras saudações cordiais e respeitosas de estilo, venho informar nos termos do artigo 90, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Município, a Vossa Excelência, que decidi vetar integralmente a emenda modificativa número 03 de 2026, apresentada ao projeto de lei número 05 de 2026, pelas razões a seguir expostas. Razões do veto. A emenda modificativa número 03 de 2026 altera o parágrafo único do artigo 7º do projeto de lei número 05 de 2026, para estabelecer diversas exigências relativas ao encaminhamento eletrônico dos projetos de lei orçamentária, créditos adicionais e respectivos anexos ao Poder Legislativo, impondo requisitos como assinatura digital específica, emissão de comprovante eletrônico, envio simultâneo de anexos, publicação em portal da transparência, preservação de arquivos digitais e comunicação formal à presidência da Câmara. Embora a intenção da proposta seja prestigiar a transparência administrativa, por sua aprovação interfere diretamente na organização administrativa do Poder Executivo e na disciplina interna dos procedimentos administrativos de elaboração, formalização e encaminhamento dos atos oficiais. A Lei Orgânica Municipal estabelece que compete privativamente ao prefeito a iniciativa das leis relativas ao Plano Plurianual, à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual, bem como exercer a direção superior da administração municipal, dispor sobre sua organização e funcionamento e iniciar o processo legislativo nos casos de sua competência. Ao impor forma específica de tramitação administrativa, meios tecnológicos, procedimentos internos e requisitos de comunicação oficial, a emenda extrapola o poder da emenda parlamentar, criando disciplina administrativa própria para o Executivo, matéria inserida na esfera de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Além disso, as regras propostas tratam de procedimentos administrativos que podem ser disciplinados por decreto, portaria, manual interno ou regulamentação administrativa, sem necessidade de sua inserção na Lei de Diretrizes Orçamentárias, cuja finalidade constitucional é estabelecer metas, prioridades, diretrizes fiscais e normas de elaboração do orçamento. Importa ressaltar que a transparência, a publicidade, a autenticidade dos documentos eletrônicos e a disponibilização das informações públicas já são asseguradas pela Constituição Federal, pela Lei Complementar nº 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Lei nº 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, pela Lei nº 14.129 de 2021, Governo Digital, pela Lei 14.063 de 2020, assinaturas eletrônicas, e pelas normas dos tribunais de contas, inexistindo necessidade de reprodução dessas exigências na legislação municipal. Dessa forma, a emenda modificativa número 03 de 2026 revela-se incompatível com a repartição constitucional das competências entre os poderes, por interferir na organização administrativa do Executivo e inovar em matéria reservada à iniciativa privativa do prefeito. Por essas razões, com fundamento no artigo 90, parágrafo 1º da Lei Orgânica Municipal, veto integralmente a emenda modificativa número 03 de 2026, submetendo-as à apreciação dessa elevada casa, renovando votos de estima, consideração e apreço, respeitosamente, José Antônio Alves Donato, prefeito municipal. Votação do veto à emenda modificativa 03.
Fazer a conferência. Primeiro voto contrário. Segundo voto contrário ao veto. Terceiro voto contrário. Quarto voto contrário. Quinto voto também contrário. Sexto voto contrário. Sétimo voto contrário. Também contrário ao veto. Nono voto também contrário ao veto. Então, os votos foram contrários ao veto. 5.6. Leitura e deliberação do veto integral à emenda modificativa 011/2026 ao projeto 05/2026. Gabinete do Prefeito. Ofício número 360 de 2026. Assunto: informa e encaminha mensagem de veto integral à emenda modificativa número 11 de 2026 ao projeto de lei número 05 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente Ivanei Leandro Nepomuceno, com as costumeiras saudações cordiais e respeitosas de estilo, nos termos das atribuições que me são conferidas pela Constituição da República e pela Lei Orgânica do Município de Santa Bárbara do Tuguru, especialmente diante da competência para vetar proposições consideradas inconstitucionais ou contrárias ao interesse público, comunico a Vossa Excelência que decidi vetar integralmente a emenda modificativa número 11 de 2026, apresentada ao projeto de lei número 05 de 2026, pelas razões a seguir expostas. A referida emenda altera o parágrafo único do artigo 35 do projeto de lei, reduzindo de 30% para 15% o limite de autorização para a abertura de créditos adicionais suplementares na Lei Orçamentária Anual. Inicialmente, registra-se que o Poder Executivo procedeu à análise da matéria sobre os aspectos de constitucionalidade, legalidade, técnica legislativa, compatibilidade com a Lei Orgânica Municipal, com a Lei Federal número 4.320 de 1964 e com a Lei Complementar número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Embora não se identifique vício formal de constitucionalidade na alteração promovida, conclui-se que a medida mostra-se contrária ao interesse público, circunstância que autoriza legitimamente o exercício do veto pelo chefe do Poder Executivo. A autorização para abertura de créditos suplementares constitui instrumento tradicional de gestão orçamentária destinado a conferir flexibilidade administrativa à execução do orçamento aprovado pelo Poder Legislativo, permitindo a adequação das dotações às necessidades supervenientes verificadas durante o exercício financeiro, sem afastar o controle legislativo e sem dispensar a observância dos princípios da legalidade, da responsabilidade fiscal, da transparência e da prestação de contas. A redução do limite autorizativo para apenas 15% restringe de forma significativa essa capacidade de gestão, impondo sucessivas alterações legislativas para a recomposição de dotações orçamentárias, inclusive em situações decorrentes de oscilações de arrecadação, abertura de novos programas, celebração de convênios, recebimento de transferências voluntárias, atendimento de demandas emergenciais e execução de políticas públicas essenciais. Cumpre destacar que a justificativa apresentada pela emenda não veio acompanhada de estudo técnico, memória de cálculo, demonstração de impacto administrativo ou análise da execução orçamentária dos exercícios anteriores, que evidenciasse a necessidade objetiva da redução proposta. A alteração decorre de opção política legítima do Parlamento, porém, desprovida de elementos técnicos capazes de demonstrar que o percentual originalmente previsto seria incompatível com um adequado planejamento fiscal do município. Ao contrário, a experiência da administração pública demonstra que limites excessivamente reduzidos para a suplementação orçamentária tendem a comprometer a eficiência da execução administrativa, aumentando a burocracia legislativa e dificultando a continuidade dos serviços públicos, sobretudo nas áreas da saúde, educação, assistência social, infraestrutura e manutenção da máquina pública. A Constituição da República estabelece como princípios da administração pública a eficiência, a continuidade dos serviços públicos e a harmonia entre os poderes, exigindo que o orçamento público seja instrumento de planejamento, mas também de gestão responsável e eficiente. A redução proposta, embora formalmente possível, compromete esse equilíbrio ao restringir de maneira desproporcional a margem operacional necessária para a adequação da execução da lei orçamentária.
Importa ressaltar que o veto, ora apresentado, não representa oposição ao exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo, a qual permanece integralmente preservada por todos os mecanismos constitucionais e legais de controle da execução orçamentária, mas busca assegurar que o Poder Executivo disponha dos instrumentos mínimos indispensáveis para cumprir, com eficiência e responsabilidade, as obrigações administrativas que lhes são constitucionalmente atribuídas. Diante dessas razões, considerando que a emenda modificativa número 011 de 2026, embora formalmente admissível, revela-se contrária ao interesse público, por comprometer a eficiência administrativa, a continuidade da prestação dos serviços públicos e a adequada execução do orçamento municipal, decido vetá-la integralmente, devolvendo-a à elevada apreciação dessa egrégia Câmara Municipal, para os fins previstos na Lei Orgânica do Município. Renova a Vossa Excelência e aos demais vereadores os protestos de elevada estima e respeito institucional. Respeitosamente, José Antônio Alves Donato, Prefeito Municipal. Votação do veto à emenda número 05, 2026. Primeiro voto contrário, segundo contrário, terceiro contrário ao veto, contrários ao veto, contrário, contrário ao veto, contrário, também contrário ao veto, contrário ao veto. Então, todos os votos contrários ao veto. Seguindo aqui, leitura e deliberação do projeto de lei número 014, 2026, que institui o Programa Municipal de Bolsa para o professor bolsista alfabetizador, no âmbito da rede pública municipal de ensino de Santa Bárbara do Tuguri e da outras providências. Gabinete do Prefeito, projeto de lei número 014, de 13 de julho de 2026. Institui o Programa Municipal de Bolsa para Professor Bolsista Alfabetizador, no âmbito da Rede Pública Municipal de Ensino de Santa Bárbara do Tuguri e da outras providências. O Prefeito Municipal de Santa Bárbara do Tuguri, Minas Gerais, José Antônio Alves Donato, no uso de suas atribuições legais, encaminha apreciação, discussão e votação pelo Poder Legislativo Municipal o seguinte projeto de lei. Artigo 1. Fica instituído o Programa Municipal de Bolsa para Professor Bolsista Alfabetizador no âmbito da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara do Tuguri, destinado ao fortalecimento da política municipal de alfabetização, visando apoiar a implementação, o acompanhamento, o monitoramento e avaliação das ações voltadas à alfabetização das crianças matriculadas na Rede Municipal de Ensino. Parágrafo único. O programa integra as ações desenvolvidas pelo município em consonância com o Plano Municipal de Educação, com o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, com as diretrizes da Política Nacional de Alfabetização e demais programas e políticas públicas destinados à melhoria da aprendizagem. Gabinete do Prefeito, 13 de julho de 2026. José Antônio Alves Donato, Prefeito Municipal. Projeto está em votação. Aprovo. 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 O projeto foi aprovado. Seguindo aqui, leitura e deliberação do requerimento número 02, 2026. Solicita cópia das pastas de execução orçamentária e financeira das secretarias municipais de Saúde, Educação, Agricultura, Cultura, Obras e Assistência Social. Requerimento número 02 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tuguri.
Os vereadores que essa subscreve, na forma regimental, requer, após a deliberação do plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte requerimento. Requer que o chefe do Poder Executivo Municipal envie a esta Casa Legislativa cópia das pastas de execução orçamentária e financeira das Secretarias Municipal de Saúde, Educação, Agricultura, Cultura, Obras e Assistência Social, desde 2021 até os dias atuais, contendo os seguintes documentos: notas de empenho, documento de liquidação da despesa, nota fiscal ou documento fiscal equivalente, comprovante de pagamento, relação das contas bancárias utilizadas para a movimentação dos respectivos recursos, acompanhada da identificação das contas vinculadas à execução orçamentária e financeira de cada secretaria. Santa Bárbara do Tuguru, 17 de julho de 2026. Juscelia Maria da Silva, vereadora. Claudinei Marques dos Reis, vereador. Requerimento está em votação. Aprovo. 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 O requerimento foi aprovado. Leitura e deliberação do requerimento número 03, 2026, solicita encaminhamento de cópia de contrato celebrado entre o município e a Cooperativa Mundial, bem como os documentos relativos à execução da despesa realizada nos últimos 12 meses. Requerimento número 03 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tuguru, os vereadores que se subscrevem, na forma regimental, requer, após a deliberação do plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte requerimento. Requer que o chefe do Poder Executivo Municipal envie a esta Casa cópia dos contratos celebrados entre o município de Santa Bárbara do Tuguru e a Cooperativa Mundial de Transportes de Natureza LTDA, com o Transmundi e aditivos, caso tenha, bem como de toda a documentação referente à execução financeira da referida contratação dos últimos 12 meses, contendo no mínimo notas de empenho, documento de liquidação da despesa, ordens bancárias e comprovantes de pagamento, notas fiscais ou documentos fiscais equivalentes e demais documentos que comprovem a regular execução da despesa pública. Santa Bárbara do Tuguru, 17 de julho de 2026. Juscelia Maria da Silva, vereadora. Claudinei Marques dos Reis, vereador. Pedro Paulo Júlio, vereador. Daniel Donato Silva, vereador. Francisco Xavier Landim, vereador. Requerimento está em votação. Aprovo. 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 O requerimento foi aprovado. Leitura e deliberação do requerimento 04/2026. Solicita o envio do planejamento trimestral da administração municipal. Requerimento número 04 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tuguru, os vereadores que este subscrevem na forma regimental requer, após deliberado no plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo prefeito municipal o seguinte requerimento. Requer que o chefe do Poder Executivo Municipal envie a esta Casa Legislativa o planejamento trimestral da administração municipal contendo as ações, programas, projetos, metas e atividades previstas para execução pelas secretarias e demais órgãos da administração pública municipal. Santa Bárbara do Tuguru, 17 de julho de 2026. Juscelia Maria da Silva, vereadora. Claudinei Marques dos Reis, vereador. Pedro Paulo Júlio, vereador. Daniel Donato Silva, vereador. Francisco Xavier Landim, vereador. Requerimento em votação. Aprovo. 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 O requerimento foi aprovado. Leitura e deliberação do requerimento 05/2026. Solicita encaminho da planilha contendo
a estimativa dos gastos previstos para a realização da Festa da Banana 2026, bem como informações acerca da origem dos recursos financeiros destinados ao evento. Requerimento número 05 de 2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Tuguru, os vereadores que este subscreve na forma regimental requer, após a liberação do plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte requerimento. Requer que o chefe do Poder Executivo Municipal envie a esta Casa Legislativa planilha com as estimativas de gastos para a realização da Festa da Banana de 2026, bem como este preste esclarecimento a respeito da origem dos recursos financeiros para tanto. Caso já existam processos administrativos instaurados para as respectivas contratações, requer o envio da relação dos processos licitatórios ou das contratações diretas correspondentes, indicando o número do processo, a modalidade utilizada, o objeto e o respectivo valor estimado. Santa Bárbara do Tuguru, 17 de julho de 2026. Juscelia Maria da Silva, vereadora. Claudinei Marques dos Reis, vereador. Pedro Paulo Júlio, vereador. Daniel Donato Silva, vereador. Francisco Xavier Landim, vereador. Requerimento em votação. Uma boa noite às pessoas que nos acompanham aqui ao vivo e uma boa noite a todos aqueles também que nos acompanham através das nossas transmissões. Nós vamos encaminhar, são 4 requerimentos ao Poder Executivo e pedindo, de fato, esclarecimentos e clareza. Aqui no primeiro requerimento, onde a gente pede a questão da execução orçamentária e financeira das principais pastas do nosso município, é porque no nosso portal Transparência, que não tem transparência nenhuma, falta muita informação. Então, nós vamos ter que solicitar as informações que a gente precisa para estar cumprindo o nosso trabalho de fiscalizador através desses requerimentos. E, dentre esses 4 requerimentos, o último, onde a gente pede a questão da festa banana, a estimativa de gasto e a previsão de como essa festa vai ser realizada e de onde vai vir todo esse dinheiro, é porque nós vemos hoje em Santa Bárbara do Tuguru tantas demandas sendo deixadas de lado. O município precisa de tanta coisa, nós temos tantas necessidades, e a gente já está vendo aí, através do que tem sido divulgado nas redes sociais, milhões sendo investidos na Festa da Banana, inclusive show de R$900 mil. Então, se de fato vai acontecer essa festa e vai ser investido todo esse dinheiro, nós precisamos saber de onde está saindo esse dinheiro. Por que está investindo tanto dinheiro em festa, sendo que nós temos tantas outras demandas que estão carentes? Nós temos, por exemplo, isso, inclusive é uma das pastas que a gente bate em cima sempre, mais uma vez estamos cobrando, a pasta da saúde, que inclusive nessa semana, o vereador Daniel, o vereador Pedro, estiveram presentes na reunião do Conselho Municipal de Saúde, e a gente está tendo uma enxurrada de reclamações da área da saúde. São exames que demoram uma eternidade. Inclusive, essa semana, uma cidadã me procurou para relatar que ela precisa de um exame urgente, tem urgência, o exame pedido dela é com urgência, e que já falaram com ela que provavelmente só para setembro. E aí está fazendo uma festa milionária. Então, é de fato isso que nós queremos com esses requerimentos, é trazer clareza, esclarecimento, e não só para nós vereadores, para a população, que precisa de saber onde, de fato, está sendo investido esse dinheiro e se ele está sendo investido de forma correta, porque a gente vê tanta falha e tanto dinheiro sendo investido em um único evento. Porque a cultura ela é importante, todo mundo sabe, eu sou uma pessoa apoiador de festa, gosto sim de festa. Qualquer evento que tem no município, ele movimenta, sim, a economia, movimenta o comércio, mas o valor que tem investido nas festas da banana de anos anteriores, não vamos falar dessa, que essa ainda está para investir. Vamos falar das anteriores, por exemplo. O que se investiu nas festas da banana anteriores, veio isso em retorno para o município com a própria festa? Não, gente, isso é óbvio. Você investir 3, 4 milhões numa festa banana, traz isso de retorno para o município? Não. E nunca também é exaltado quem deveria ser, que é o produtor rural. Então, é isso que nós queremos aqui com esses requerimentos. Clareza para a população. E aí o último, aqui, que é o 4º requerimento, claro que o meu voto é favorável e eu aprovo. Aprovo.
Uma boa noite a todos, uma boa noite aos nobres edis, na pessoa do senhor presidente. Como bem disse o vereador Claudinei Marques, ninguém aqui é contra a realização da Festa da Banana, ninguém é contra a cultura, nem aquilo que se é tradição. Nós sabemos que a nossa Festa da Banana, que agora, né, vai se tornar Festival da Banana, ninguém aqui é contra. Ao contrário, a gente já aguarda isso todos os anos, é cultural. O que nós aqui estamos pedindo é clareza, é transparência e responsabilidade com o dinheiro público, com as demandas, né, prioritárias do nosso município. É interessante, queridos cidadãos, vocês acompanharam aqui os vetos. O que são os vetos que nós acabamos de derrubar através da votação? São indicações, né, de emendas impositivas, certo, vereadores? Que nós fizemos ao prefeito, solicitando coisas extremamente importantes e urgentes, como calçamento, como pontes, arrumação de demandas que já é de obrigação necessária do prefeito, do executivo, mas que nós tivemos, por medida, através de emendas, indicar que fosse feito. E que o prefeito vetou integralmente. E não sei se vocês e vossas excelências observaram, uma das justificativas do prefeito é a lei orçamentária. Né? Os valores do orçamento do município, de 30 para 15. Ele fala que isso vai impactar na saúde, vai impactar na educação, vai impactar em tudo. Mas é interessante e controverso que o prefeito, em nenhum momento, ele observa o orçamento, né, os valores orçamentários, quando se trata de festa. Aí se abre as torneiras, porque aí não se lembra de educação, de saúde, de exames, de demandas urgentes, né, prioritárias. É muito interessante. E outro ponto que nós estamos pedindo aqui, essas pastas, né, essa documentação, principalmente financeira, dessas secretarias, é porque vocês se lembram que aqui eu e o vereador Claudinei Marques, inclusive, enfrentamos um processo de cassação porque ousamos pedir documentação referente à saúde do ano de 2023, onde aconteceu aquela festa também milionária, que se abriu as torneiras, inclusive que teve show que aconteceu e não foi para o portal. Ninguém sabe como foi pago aqueles shows. O que está se repetindo esse ano. Parte dos shows, os menores, de valores, né, até então menores, estão no portal Transparência. Mas alguém aqui já observou que o show que diz que vai acontecer, que está aí na mídia, né, vinculado aí à mídia, da Ana Castelo, do Gustavo Mioto, não está no portal? Por quê? O que nós estamos contra aqui é a ocultação desses valores, é a falta de transparência desses valores. E também, uma coisa que eu gostaria de pontuar aqui, que a população observasse e ficasse atento, a nossa festa culturalmente, tradicionalmente, ocorrida todos os anos, é em outubro. Mas esse ano, o nosso prefeito mudou a data da festa. Ao meu entender, me parece que propositalmente, ou de forma que eu levanto até suspeita, ou porque, qual a justificativa, porque é ano eleitoral. Essa festa, de fato, é para cumprir a tradição, é para valorizar a nossa cultura, é pensando
nos nossos bananicultores, produtores rurais, nas famílias, ou talvez para servir de palanque político e de instrumento para promoção pessoal? É o que a nossa cidade deve ficar muito atenta. Se, de fato, nós, famílias, nós, pais, filhos, cidadãos tugurienses, estão sendo priorizados em quê no nosso município? Se tudo indica que é sempre por de fora. É sempre por de fora. Então, quando se trata de estrada, educação, saúde e coisas essenciais, ele observa tudo. Ele coloca tudo como pauta. Mas, quando se trata de festa, abre-se as torneiras, inclusive, sem justificar e sem dar transparência. Da onde vem o dinheiro? Né? Qual o valor que será pago? O que já está empenhado? Nada. Esse é o motivo que nós estamos fazendo o pedido dessas pastas, que, né, até então, tudo que foi pedido referente, mais clareza referente às questões orçamentárias, até então, nunca se chegou até nós, né, nada de fato concreto e claro. Esperamos que, dessa vez, a gente tenha aí uma justificativa e tenha aí documentos plausíveis que justificam uma tamanha e estrondosa festival da banana. Eu até esqueci de votar. Eu aprovo. Aprovo. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, o público que nos acompanha de casa através das redes sociais, ao público presente, e eu quero ser bem rápido aqui. Em relação aos requerimentos aqui, óbvio que eu aprovo, né? Já vou deixar claro o meu voto aqui. Eu quero fazer, sobre os vetos aqui, eu quero falar sobre dois aqui, que um deles engloba praticamente todos, e o último que nós votamos aqui, a emenda modificativa, número 11, sobre o pedido de suplementação do nosso excelentíssimo prefeito. Vamos lá. Os vetos aqui, senhoras e senhores, na votação passada, essa casa aprovou por unanimidade algumas emendas na LDO que eram necessárias, porque a nossa LDO ela estava muito defasada, e assim, o prefeito mandava a essa casa uma LDO que ele fazia o que ele queria e sempre era aprovado, e não tinha nenhum mecanismo para que nós fiscalizássemos aonde era realmente gasto o dinheiro público. E nós fizemos essas emendas, foi aprovada por essa casa, e ele vetou várias delas com argumento, pasmem, meus senhores, que isso não é de interesse público. Mas eu vou só ler um pedacinho de um relatório dele, de uma das emendas, só para vocês entenderem o contraditório dele. Na primeira emenda aqui, nós fizemos aqui uma exigência de justificativa formal para cada operação. Será que isso não é de interesse público? Saber sobre isso do prefeito, que ele justifique isso a essa casa e aos demais, aos tugurienses? Criação de requisitos administrativos específicos. Será que isso é contra o interesse público? Obrigação de publicação periódica de relatórios. É contra o interesse público isso, vocês acham? E veio outros afins aqui. E ele mesmo afirma, nele está aqui escrito, no ofício que ele mandou essa casa, no veto dele, se vocês quiserem, está aqui, está nessa casa, ele mesmo diz, olha só palavras do nosso excelentíssimo prefeito. A preocupação manifestada pelos nobres vereadores com o fortalecimento da transparência, da publicidade e do controle das contas públicas é de legítima e encontra integral respaldo na Constituição da República. Ele está colocando isso aqui e ele mesmo vetar tudo isso. Então, eu gostaria que ele dissesse para um cidadão qualquer de Santa Bárbara, um munícipe, a respeito disso. Se ele está dando respaldo, ele vê que está dentro da Constituição Federal, que tem respaldo total, que tudo que nós fizemos nada mais é que esclarecimentos, ele afirma e ele veta. Então, eu acho que tem um contraditório por parte dele. Mas nós sabemos sobre isso.
Sobre a emenda modificativa número 11 de 2026, do projeto de lei número 5 de 2026, que é sobre a suplementação de 15% para 30% que ele pediu a esta casa. Na última votação, teve esse pedido aqui da nossa excelentíssima vice, e eu pedi vista sobre aquele projeto, para que ela nos dissesse o porquê de um pedido de suplementação naquele momento, se o município não passava por nenhum momento de dificuldade, não tinha nenhuma catástrofe, não tinha nenhum investimento apropriado que dependesse, e ela não me respondeu e até hoje não falou nada. Eu gostaria de saber por que o prefeito não nos respondeu a esse caso que ele pede essa suplementação. E ele coloca aqui, olha só, vocês, munícipes, para vocês entenderem o contraditório dele em todos os vetos. Ele veta, ele diz que as emendas é necessária, mas seria necessária para outro cidadão que fosse prefeito, não para ele. Então, assim, para vocês entenderem. Nesse projeto número 11 aqui, olha só, ele coloca aqui, embora não se identifique, está escrito aqui, eu estou lendo o que está escrito, não estou falando não, tá? Embora não se identifique vício formal de constitucionalidade na alteração promovida, conclui-se que a medida mostra-se contrária ao interesse público. Alguém poderia me explicar sobre isso? Que eu não entendi nada. Ele diz que não tem vício formal, ele mesmo afirma que é ok as nossas emendas, e depois ele mesmo diz que é contrário ao interesse público. E ele continua falando aqui, no final ele fala assim sobre a responsabilidade fiscal, que isso aqui não tem transparência nas prestações de contas. Então, senhoras e senhores, é muito contraditório o que ele fez aqui. Enfim, não é a primeira vez que ele faz isso. Sobre essas votações que nós tivemos aqui hoje, sobre os vetos dele, mais uma vez, parabenizar a esta casa, que entendeu a urgência disso e entendeu o que ele colocou. Parabéns, senhores vereadores, parabéns ao senhor presidente. E sobre os nossos requerimentos que estão aqui, gente, isso daqui não precisa amanhã ou depois alguém dizer assim, a Câmara é opositora ao prefeito que fez isso. Não, gente, isso daqui é simplesmente ele prestar conta, porque eu acho que se ele faz a coisa certa, ele não vai ter dificuldade. Em relação igual a caso da festa da banana, nunca se ouve isso no município, um pedido de prestação de contas do que vai se gastar. Talvez as pessoas vão se assustar com isso por falta de entendimento, mas isso é constitucional. Qualquer município, qualquer gestor público tem que prestar contas daquilo que está sendo feito. E no nosso município não tem, e nós vimos a necessidade de fazer esse pedido ao nosso excelentíssimo prefeito. Se ele negar, ele está dizendo que está fazendo coisa errada. Então, se ele estiver fazendo a coisa certa, como ele diz que é tudo transparente, é simplesmente ele mostrar, apresentar que eu vou estar aqui para aplaudi-lo e, com certeza, parabenizá-lo pelo serviço dele. É isso que eu aguardo do nosso excelentíssimo prefeito. E meu muito obrigado e boa noite a todos. Aprovo. Boa noite, vereadores e vereadoras, e o povo aqui presente e que nos assiste pelas redes sociais. Eu não sou contra a festa da banana, gente. Não sou contra. Até gosto de festa, não sou contra. Mas eu acredito que nós, vereadores, bem como a população, deve ter ciência de como está sendo empregado o dinheiro do povo. É preciso ter transparência e, como vereador, estou aqui para cobrar, em nome do povo, o uso do dinheiro público, especialmente em pasta como saúde, educação, agricultura e outras obras. Então, eu aprovo o projeto. Boa noite a todos. Boa noite a todos que nos acompanham aqui pela Câmara Municipal e pela rede social. De início, eu aprovo o projeto, eu aprovo o requerimento e, vergonhosamente, eu não tenho nada que falar do que vai ser essa festa da banana, do que é a cultura do município. A cultura falsa, porque se prega muita coisa nas redes sociais, que está muito bonito, mas a cultura de verdade do município, ela está de mal a pior.
né? Já foi dito aqui várias vezes sobre banda. Ontem mesmo eu tive a reunião que foi dito em questões religiosas que falta uma banda. E que sai prefeito, entra prefeito e nunca apoia uma banda. E vergonhosamente a gente está aqui toda vez falando sobre cultura. O que importa de cultura para o município, para o prefeito? É uma vergonha, gente. Desculpa falar isso. Uma vergonha. Muito obrigado, boa noite. Não tenho o que falar. Muito obrigado. Não havendo orador inscrito, ou quem deseja fazer o uso da palavra para explicação pessoal, declaro encerrada a reunião às 19h21 e determino a lavratura de sua ata. Uma boa noite a todos.